Muito bem, sejam todos bem-vindos aí a mais uma sessão de estudos da noite de hoje, segunda-feira, hoje é dia 21 de setembro, início da primavera no Brasil e início do outono aqui, né? Outono ou inverno? Outono. Outono. Isso. A natureza é tão boa com a gente que ela tira a gente do verão e passa mais brandamente pelo outono, depois inverno, depois primavera, verão. Então, do verão, então a gente vai, não tem grandes degraus, né? Para que a gente se acostume. Até nisso é bonito. Bom, nós estamos vendo estudando o capítulo 8º, Emancipação da Alma. É o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos tratar de 2 itens. O item número 3, que é a transmissão oculta do pensamento, e o item 4, letargia, catalepsia e morte aparente. As questões vão da 419 a 424. É relativamente curto esse estudo. Então, eu queria compensar, de alguma maneira, com algumas observações aqui que eu busquei para compartilhar com vocês. Porque tem muito a ver com essa transmissão oculta do pensamento. Eu queria assim, pedir a todos que lembrasse um pouquinho do que a gente viu até agora, sobre sonhos, né? Sobre a emancipação da alma, propriamente dita, né? Então, esse conhecimento que a gente adquiriu no último estudo, as últimas sessões de estudo, elas são uma continuação através a transmissão oculta do pensamento, como a gente vai perceber. A 419, Kardec pergunta, qual é a razão porque porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge no mesmo tempo em muitos pontos? Os espíritos dizem, já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Nós já vimos isso. Sejam encarnados entre si, desencarnados com os encarnados, e assim vai. Então, nós temos um contato permanente com o mundo espiritual, né? E através do mundo espiritual, também com os encarnados, entre encarnados. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu, e o homem julga ter inventado, porque é a forma que ele tem de compreender o que foi que ele conversou durante a noite. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Por isso que nós temos, em alguns momentos, mesma ideia em vários lugares do mundo. E parece até ser uma epidemia. Nossa, como é que pode? Alguém inventou aqui, mas lá num outro país também a pessoa inventou praticamente a mesma coisa, ou teve a mesma ideia, ou teve a mesma forma de pensar, né, para explicar alguma coisa. Assim, quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui sem o sustentar para propagá-la. Então, essas ideias, essas coisas que estão, né, esses pensamentos, isso tudo que vem, as pessoas propagam a nível global, né? Então, a ciência, os conhecimentos, as invenções, né, tudo isso, elas pipocam ao longo do planeta, né, ao redor do planeta. Então, a explicação pode muito bem estar aí nessa questão. E tem um comentário de Kardec. Nosso espírito revela, assim, muitas vezes, a outros espíritos e a nossa revelia, aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. Então, a pessoa está tentando solucionar um problema e aí, durante a noite, ela consegue, compartilhando com outros, essa mesma ideia. Eu separei aqui, para a gente, uma coisa interessante. O livro, espero que vocês vejam, é Ícaro Redimido. Ele conta a história de Santos Dumont e fala também um pouco sobre a descoberta
o progresso da aviação. Então, esse é um livro que, se alguém puder ter a oportunidade de ler, leia. É muito interessante. Ele é escrito por o espírito Adamastor, que era um tipo de um amigo, admirador de Santos Dumont, né? E o médium é Gilson Freire. E então ele conta a vida de Santos Dumont no plano espiritual. Fala, inclusive, da depressão dele, o suicídio, né? Então, sob um novo enfoque. Então, é esse o propósito do livro. Eu vou ler algumas coisas aqui, porque ele tem a ver com com essa pergunta, ou a transmissão oculta do pensamento. Não vou ler tudo, né? Vou pegar uns excertos aqui para a gente poder entender. Olha, então, o Adamastor, ele tem uma estudante, né? Chamada Adelaide. Então, ele fala, né? Adelaide fala: surpreende-me o fato da conquista aérea ter sido empreendida por uma equipe de espíritos atuando ativamente ao lado dos encarnados. Então, olha a influência espiritual nas grandes invenções, nas mudanças, nas descobertas. Então, por quê? Porque existe uma inspiração, né? Por conta deles, do mesmo jeito que existe uma inspiração pelo plano inferior, né, espiritual inferior, existe também em contraponto para poder ajudar a nossa evolução. Então, ela fala isso aí. Aí, Adamastor fala: sim, Adelaide, conhecemos aqui a verdadeira história da aviação e quem de fato inventou o avião. Porém, aguardemos o desenrolar dos fatos para agregar ao nosso amigo novas revelações. Esse amigo é Santos Dumont, né? Deixemos que ele acate a realidade em doses paulatinas, abandonando progressivamente a sua defectível visão dos eventos vivenciados. Por quê? Porque Santos Dumont ele está despertando da situação de inconsciência que ele estava. E era uma inconsciência ao longo de muito tempo. Ele perdeu, inclusive, a forma física. Então, ele estava sendo recuperado. Então, lentamente, é um trabalho muito grande ao longo desse livro, né, que fazem com ele. Todas as grandes conquistas, Adelaide pergunta, todas as grandes conquistas da história terrena se dão exatamente dessa maneira, com a decisiva participação do plano espiritual? Ao longo do nosso estudo de hoje, nós vamos perceber isso aí, eles vão estar falando exatamente isso. Tá? Não há dúvida, minha amiga, todos os acontecimentos da vida planetária são assistidos e orientados de perto pelo mundo maior. Nunca lhe ocorreu os motivos que levam a história na Terra a caminhar em nítida e lógica sequência de fatos? Olha que interessante. Então, é um caminhar do progresso da humanidade. Então, isso que ela está perguntando. Você não percebeu isso? Que tem uma lógica, né? Uma sequência lógica? Será por um acaso que as criações humanas sempre ocorreram de modo simultâneo em diferentes pontos do planeta? Povos diversos, em distantes locais, sempre desenvolveram ferramentas extremamente idênticas. Analisemos alguns simples exemplos. O machado de pedra. O primeiro invento do homem foi criado em uma mesma época e era confeccionado de forma idêntica, com o mesmo material, uma lâmina de sílex amarrado, ou sílex, né, se alguém prefere, a um cabo de madeira em todos os continentes. Os artefatos de cerâmica, de ferro ou de bronze, onde quer que surgissem, na Europa, na África ou no Oriente, seguiam a mesma inexplicável verossimilhança. Olha que interessante isso. Aí mais para frente ele fala: essa inverossímil coincidência que permeia o roteiro da vida nunca pôde ser explicada pelos historiadores. A verdade, entretanto, é que desde a pré-história, de novo, a verdade, entretanto, é que desde a pré-história, todos os inventos e todos os avanços que se realizaram na dimensão física foram sugestões do mundo maior. O itinerário terreno, minha amiga, é processo inquestionavelmente conduzido e não se dá ao acaso. A gente, às vezes, está achando que está inventando alguma coisa, né? No entanto, podemos até ter
tido contato com alguma coisa anterior que nos preparasse para que a gente aqui tivesse essa intuição de terminar o que nós começamos. Por isso, não se pode contar a história da humanidade sem considerar a participação ativa e efetiva do mundo dos espíritos. Aí mais para frente ele fala: convém esclarecer, contudo, que nem todos os encarnados são obedientes às sugestões do mundo espiritual, e nem todos cumprem o roteiro estabelecido na programação reencarnatória. Ou seja, a gente já vem aqui predisposto a trabalhar com alguma coisa para poder fazer avançar a humanidade. Compreendamos que a criatividade humana se realiza nos mesmos moldes da mecânica mediúnica, pois as ideias irradiadas da esfera extrafísica, do plano espiritual, né, somente são percebidas e manipuladas pelas mentes que se encontram aptas a trabalhá-las, dando-lhes tão perfeita guarida no campo psíquico que as confundem com os próprios pensamentos. Quem é médium sabe, fala, nossa, era meu, eu pensei, aquilo que eu estava sentindo era meu, quando não era, era do espírito. Né? Então, é isso que ele fala, se confundem com os próprios pensamentos, essas inspirações. Esse fenômeno, funcionando segundo as mesmas leis físicas da ressonância, coloca o receptor participando da elaboração criativa, com idêntico juízo de responsabilidade e igual mérito no seu desenvolvimento. Também ele continua falando, e aí, meio que uma conclusão desse trecho, né, que a gente está lendo. Os espíritos superiores, que nos transmitem correntes de sugestões, por sua vez, as captam de níveis ainda maiores. Então, ou seja, aqueles que estão nos intuindo também recebem intuição de mais alto, de modo a considerarmos que, no sentido absoluto, somente a Deus compete o ato criador em seu processo genuinamente primário, e a mente divina já concebeu tudo o que se pode realizar no mundo das formas que habitamos. Entretanto, quis o Senhor que fôssemos partícipes ativos da sua obra, e não meros executores de sua vontade. Por isso, em qualquer nível, desde que atinjamos as condições indispensáveis, qualquer um pode dar perfeita guarida às ideias criativas que inundam o cosmo, fazendo-se também co-criador do plano menor. Então, olha só que bonito. Deus não entrega pronto a coisa para a gente. Vai naquele efeito de cascata, né? Para aqueles espíritos puros, que desce mais um nível, que desce outro, até chegar na gente. Mas a gente precisa estar preparado para receber. E a gente não recebe tudo redondinho. Faz isso, isso, isso. Não. Ou então, não, saiba que é isso e eu vou fazer para você. Não. Nós somos co-criadores. Então, essa permuta que acontece, né, essa comunicação durante o sono, ela pode ocorrer em muitos lugares ao mesmo tempo. E isso faz da gente, assim, aqueles que participam de um processo. Quando eu digo a gente, são os encarnados. Então, um destaca aqui, outro ali, e aí vai. Né? Vamos voltar aqui para depois eu ler mais um trechinho do livro, que vale a pena. É muito, muito bonito esse livro, principalmente nessa parte que tem muito a ver com o que nós estamos vendo. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Como é que pode? Eu estou acordado, falando com vocês. Vocês estão ouvindo. Nós estamos nos comunicando através dos 5 sentidos, ou pelo menos parte deles, né? Porque cheiro ainda não, o Zoom não consegue transmitir, né? Mas, então, essa é a maneira. Mas se, digamos, a gente está numa sala, outros estão numa outra, não tem nada que possa estar intermediando a nossa conversa, como, por exemplo, essa tecnologia, né, essa plataforma, aí a gente pode se comunicar com alguém na outra sala? Aí os espíritos falam assim,
o espírito não está encerrado, não está encarcerado, fechado no corpo, como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Está vendo? Então, nós temos essa expansão espiritual, nós estamos irradiando, nós estamos projetando nós, espíritos. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Quer dizer, não é fácil. Hoje, pode ser que a gente tenha algum rudimento. Nossa, eu pensei em fulano, ele acabou de ligar. Acabei de pensar nele, ele ligou. Então, houve certamente algum tipo de comunicação de um lado ou de outro. Ou ele pensou, eu vou ligar para ciclano. E aí, pegou o telefone e o outro, antes mesmo de tocar o telefone, ele já estava pensando no fulano lá que ligaria, no amigo dele. Então, é possível. O que eu vou falar é opinião minha, mas pela lógica vai dar para entender que eu posso não estar tão enganado assim. Hoje, nós precisamos de celulares, precisamos da plataforma aí, virtual, precisamos de uma série de coisas para que a gente se comunique. O dia que nós soubermos, tivermos o dom de comandar nosso pensamento, nós estivermos aptos a isso, não vai precisar mais disso aqui. Seja qual for a dimensão, no plano de encarnados, no plano desencarnado. Vejam vocês se não tem lógica isso. Quanta coisa hoje a gente percebe acontecer. A mediunidade, através dela, muita gente que tem esse dom, sabe que pode visitar alguém. Já, algumas pessoas que estão aqui conversando, ou pelo menos sabe disso, que estando aqui, entra no transmediúnico e vai visitar alguém num outro lugar. E volta, descreve tudinho. Descreve até quem estava na sala, na casa, a cortina, que cor que era, as flores que estavam na mesa, tudo. E aí pode ligar para ele e falar, escuta, tem uma cortina assim, tem um vaso assim, vocês estão nessa sala assim. Como é que você sabe? É exatamente como nós estamos aqui. Então, nós, com o passar do tempo, com a evolução, quando a gente tiver domínio moral, evolução moral suficiente, conhecimento suficiente, nós vamos poder estar nos comunicando muito mais facilmente através do que nós somos e não necessariamente do que nós precisamos usar como ferramenta. Então, hoje, essas ferramentas, elas são importantes porque a gente ainda não tem esse domínio sobre nós mesmos. Mas, certamente, no futuro, nós vamos ter isso. Essa capacidade de nos comunicar sem nos valermos do aparelho, do equipamento de comunicação. Bom, agora, deixa eu ver o número de pessoas que está aqui, se continua o mesmo. Se começar a sair gente, fala, ih, começou a falar bobagem, então deixa embora, né? Estamos todos aqui. Atentos ao que você está falando, Luiz. Isso. Não, mas olha, como sempre Kardec falou, passa tudo pela peneira aí da razão, tá? Pelo crivo da razão. Não aceita tudo. Veja de acordo com o que vocês aprenderam, do que nós aprendemos, avaliamos, vemos assim o aspecto científico da coisa, porque é importante ver de forma racional, né? E não simplesmente engolir. Ô, Luiz, Oi. eu acho que a gente tem, de vez em quando, um rápido exemplo dessa situação, né? Com as pessoas que a gente tem muita afinidade, as pessoas com quem a gente convive no dia a dia, tem momentos que a gente só de olhar um para o outro, a gente já se comunicou, não é? O outro sabe exatamente o que você queria dizer. Acho que todos nós já experimentamos essa situação. Quem é mãe já deve ter tido um momento na vida, pelo menos um, em que acha assim, meu Deus, eu preciso ver meu filho. Ele está acontecendo alguma coisa. Não sabe o que é, não tá, houve uma preocupação ali. Tudo. Enquanto essa mãe não tiver notícias que o filho está bem, ela não se pega. O telefone toca. Estou certo ou estou errado? Tá certo, e o telefone toca. Olha, eu tinha essa relação com a minha mãe.
Toda vez que eu ligava, ela dizia: eu acabei de pensar em você, ou eu estava pensando em você e queria saber isso, né, de você. A gente tinha muito essa relação. Foi um bom exemplo, Luiz. Mãe e filhos. Isso existe muito, sim. É verdade, Kátia. Mas nós temos também um exemplo, o Chico, né? O Chico Xavier era assim, não precisava fazer perguntas para ele, né? Ele, às vezes, as pessoas até se envergonhavam de fazer algumas perguntas, mas ele respondia assim que a pessoa fizesse a pergunta, né? Então, o bom dessa história que nós estamos estudando é que a gente está vendo o futuro, né? Como se fala na lei do progresso. Existe um progresso aí, como lei, até nesse sentido. Nós vamos ser melhores, nós vamos ter condições de falar através do pensamento. Inclusive, no plano espiritual, nós vamos ter que aprender isso, né? Porque lá não... a gente vai ter que se comunicar através do pensamento, né? Lógico que não quando a gente, logo que desencarnar, né? Mas a gente vai aprendendo aos poucos, né? Que a comunicação através dos espíritos é a comunicação através do pensamento, né? Bom, eu devia estar fazendo esse comentário. Oi, Inês, pode falar. Eu só pensei uma coisa agora com a Vera falando, e tem a ver com a justiça divina, né? Quanto Deus é bom e justo, porque a transparência do pensamento tem a ver com a nossa moral. Então, tipo assim, se tudo que a gente pensasse fosse transposto, que vergonha! Então, acho que quando a gente chegar naquele patamar, né, da moralidade sobressair, é onde vem essa do pensamento transparente, porque até então, eu acho que é para a gente não se ofender, não se sentir, né? Deus é muito bom e justo, porque isso vem com a evolução moral. Estou rindo aqui, Inês, porque apesar de ser uma atitude de misericórdia para com a gente, né, é engraçado, né? Eu estou rindo porque realmente é isso. Até nisso, Deus, poupa a gente. Como é que a gente vai poder ter uma experiência reencarnatória com liberdade, se a gente, liberdade de agir, livre-arbítrio, tudo isso, né? Se todo mundo está vendo, a gente é transparente que nem um aquário de água limpa, né? Todo mundo está vendo o que nós estamos pensando. É melhor não, né? É melhor ficar assim, deixa para o plano espiritual e lá que a gente fica mais transparente. Mas aqui, na nossa experiência reencarnatória, então a gente está um pouco mais, digamos, preservado, né? E essa questão, olha que interessante, realmente é isso. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado. Então é isso, não? Nós temos alguns exemplos, nós temos isso, né? Então é uma verdade, é uma realidade isso aí, realmente. Bom, e voltando ainda, né, para as invenções, né? Vocês me permitem ler mais um pouquinho aí? E quando a aviação ela foi descoberta, então ficou aquela briga entre os irmãos Wright e Santos Dumont e tudo, né? Então houve registro, né? Apesar de ter sido feito tudo de forma sigilosa aqui nos Estados Unidos, houve registro e tal. Então, aqui no plano material, no plano físico, é dado como os irmãos Wright, né? A invenção do avião, né? Wilbur e Orville, né? Wright. Mas no plano espiritual, digamos assim, o crédito é para Leonardo da Vinci. Olha quanto tempo já foi, né? Já foi inventado, né? Ou pelo menos dado o pontapé inicial na aviação. E aqui, quando fala desse... Olha que interessante isso. Quando chegou o momento de inventar o avião, Leonardo da Vinci e sua equipe instruíram algumas pessoas para vir aqui, encarnar aqui e desenvolver a aviação. E aí, o trecho que fala sobre isso fala: unidos nesse propósito, esse de disseminar uma ideia, né?
passamos a frequentar os cursos de adestramento desenvolvido pela equipe de Da Vinci, iniciando laços de amizade que nos encobriria os laivos do passado. Então, até as disputas que havia no passado, frequentando essa instrução, essas classes juntos, então abafaria um pouco essa disputa, né, orgulhosa dos inventos, né? Guardo como feliz recordação as vezes que pudemos juntos assistir às preleções do iluminado Espírito que, desde os planos elevados, nos comandava, visitando-nos diretamente e dirigindo-nos a palavra, a fim de orientar e incitar-nos ao trabalho. Então, como isso tem a ver com essa questão aí anterior, né, de propagar o conhecimento e tudo? Aí, mais para frente, ele cita: desta arte é preciso que você reconheça que a ajuda emanada do mundo espiritual superior não é exclusivista, então, não é para um só, né? E não participa de nossas afanadas disputas e contendas, por isso que reúnem as pessoas na mesma sala, que objetivam unicamente doentia e hegemonia. Como você, toda uma equipe de espíritos igualmente, aí ele está falando para Santos Dumont, né? Igualmente capazes, era objeto de cuidadoso acompanhamento no desenrolar dos planos, cuja finalidade era dar asas aos homens. Todos se reuniam durante o sono físico, em memoráveis encontros, onde discutiam e recebiam instruções dos espíritos responsáveis pela condução das ideias, que posteriormente funcionavam como acertadas instituições, solucionando adequadamente os naturais empecilhos. Dentre esses pioneiros, recordamos-nos de George Cayley, o verdadeiro precursor, quem fez de fato o primeiro aeroplano bem-sucedido. Otto Lilienthal, que perseguindo obstinadamente o que antevia em seus sonhos, perdeu a vida em um dos seus experimentos. Otávio Chanut, que efetuou centenas de voos planados não tripulados. Samuel Langley, que postulou todos os indispensáveis princípios físicos da aeronáutica, orientando todos os demais operários do voo humano e dos famosos irmãos Wright, aqueles que empreenderam, de fato, o primeiro voo motorizado. A contribuição de todos esses valorosos companheiros foi indispensável ao sucesso da empreitada, verdadeiro esforço de uma equipe que reunia encarnados e desencarnados, em torno do objetivo comum de angariar benefícios para a humanidade, jamais para ressaltar egóicas ufanias. Aí eu fui fazer uma pesquisa rápida. Então, você pega aí George Cayley. Ele viveu entre 1773 e 1857. Vamos procurar gravar essas em torno de 1800 aí, né? Começo de 1800. Em inglês, Otto Lilienthal, 1848 a 1896, Alemanha. Ele nasceu na época do Império da Prússia, desculpa, na Prússia e depois no Império Alemão. Otávio Chanut, esse ficou um pouquinho mais difícil de encontrar, não conseguia, até que eu consegui o nome correto dele, Octave Chanut, que ele era parte francês, parte americano, ou seja, era um imigrante, né, que veio muito novo para os Estados Unidos. 1832, 1910. Olha que interessante, no começo, no meio, lá de 1800. Samuel Langley, 1834, 1906, Estados Unidos. Os irmãos Wright, 1867, 1948. Quer dizer, não que viveu tudo isso. Nós estamos falando do primeiro irmão quando nasceu e o segundo quando morreu, tá? Então, dentro desse período aí. E Santos Dumont, 1873 a 1932. Então, olha que interessante. Em vários lugares, isso que se tem notícia, né? Isso que a gente consegue ver, isso que foi citado no livro, né? Que a gente tá comentando aqui. Agora, quantos outros
tiveram também lampejos de poder inventar ou iniciar a invenção do aeroplano e não puderam. Ou então não estavam aptos a receber essa intuição, porque não se prepararam de alguma maneira. Então, a beleza disso é que a gente estuda a doutrina espírita e se a gente busca na história, na ciência, no conhecimento, a gente vai percebendo que tem um embasamento, tem exemplos do que está acontecendo. Então, portanto, isso que a gente vê quando está acontecendo a emancipação da alma, dá para a gente buscar muitos exemplos, né? Agora, uma outra pergunta de Kardec, seguindo essa última, né, nessa linha. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm, muitas vezes, instantaneamente o mesmo pensamento? Aí, a resposta, são dois espíritos simpáticos, sabe? Como que entram em ressonância, que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Então, naquele momento, houve uma sintonia. E estão vendo aquele assunto, aquele tema, e acabam parecendo, nossa, os dois tiveram a mesma ideia, né? É um que acabou invadindo, né, o pensamento do outro e pôde despertar para essa ideia. E não necessariamente precisam estar juntinhos, né, pertinho um do outro. Isso pode acontecer à distância. Exatamente. Então, a condição é essa. Perfeitamente despertas. Está em estado de vigília, está aqui, como nós. De repente, ao mesmo tempo, nós todos temos uma mesma ideia. Nossa, que coincidência. Nem sempre. Muitas vezes pode ser que nós estamos em sintonia, compartilhando a mesma ideia. Comentário de Kardec. Há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam, sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos, que é o pensamento. Bom, eu vou falar uma coisa aí, essa vocês podem acreditar porque é verídica, tá? Então, essa é um comentário em trabalho mediúnico. Já aconteceu, e tem gente aqui que está assistindo a gente, que foi parte disso, né? Do médium falar um idioma e o dialogador fala outro. E os dois se entendem. O que acontece aí? E nesse exemplo que eu estou dando, e não foi só uma vez, foi mais de uma vez, nós estamos nos Estados Unidos. E pode muito bem se manifestar um espírito americano, o que fala inglês. E pelo pensamento, ele transmite o que ele quer falar. Só que o médium fala inglês. E aí ele transmite a mensagem em inglês. O dialogador, por ter mais assim, apesar de entender inglês e falar um inglês, né, macarrônico, ele fala, ele entende o que o espírito está falando, mas prefere usar o idioma em português porque ele tem melhor domínio, mais domínio. Então, fica aquele, parece o samba do crioulo doido, mas não é. Um fala inglês, o outro responde e pergunta em português. E aí fica essa conversa que dura um tempo razoável e, nesse tempo, os dois se entendem, sem nenhum empecilho. E já aconteceu de, ao falar com o espírito, você está vendo o que está acontecendo? Nós estamos falando idiomas diferentes e estamos nos entendendo. E o espírito falou, claro, eu entendo isso do pensamento. Então, era um espírito tão esclarecido, apesar de não ser um espírito superior, um evoluído, né? Porque ele era um perseguidor, era um trabalho aí de esclarecimento, né? Ele falava, ele sabia o que estava acontecendo, porque a ignorância não está... a maldade, por exemplo, a inferioridade moral, não significa ignorância, assim, em termos de conhecimento. Só que a aplicação desse conhecimento é que muda, né? Então, ele tinha o conhecimento da linguagem do pensamento.
Então não importava para ele o idioma que o outro estava falando. Ele ia entender. Principalmente porque o médium também entendia português, né? Então, essa linguagem do pensamento é, inclusive, uma ferramenta, quando a gente sabe, quando a gente conhece, uma ferramenta de trabalho, né? Uma ferramenta de aplicação. Bom, isso deveria estar no estudo de quarta-feira, né, dos médiuns, né, o livro dos médiuns, mas saiu aí agora, tá? Do mesmo jeito que a gente falou, dá umas pinceladas de alguma outra, né? Na outra sessão de estudos, aqui também. Tá bom? Agora nós vamos entrar no item 4, letargia, catalepsia e morte aparente. Tá bom, Fernanda? A lição verdade. 400. Eu não esqueci, não. Pobre não esquece, né? A minha dúvida. Então, olha, você vai entender perfeitamente o que acontece. Só fazer um negocinho aqui, só para mania de perfeccionismo aqui, tá? A questão 422, os letárgicos. Bom, a letargia é o estado de inconsciência semelhante ao do sono profundo. A pessoa está como se estivesse num sono profundo e não tem o que acorde ela, tá? Então, é a letargia. E os catalépticos, esse é a ausência temporária dos movimentos e da postura que pode ser caracterizada pela rigidez dos músculos. Então, a pessoa fica rígida, fica duro, parece que morreu. Está fria, está dura, está imóvel, né? Então, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? Por que ele pergunta isso? Porque quando uma pessoa entra nesse estado, quando ela volta, ela falou, eu sei que vocês estavam conversando, eu sei que vocês estavam falando de mim, eu sei de tudo que vocês estavam, porque eu estava ouvindo, né? Mas peraí, como é que você estava ouvindo e se eu tenho essa dúvida aí? Kardec perguntando, né? Aí os espíritos falam, não, né? Não é pelos olhos e ouvidos do corpo que eles percebem, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Por que ele não pode comunicar-se? Porque o corpo não permite que ele se comunique. Ele está lá, ou está em estado de inconsciência, né? Ou perdeu todos os movimentos e está com os órgãos rígidos. Então ele não consegue manifestar. Não pode falar, não pode abrir o olho, o sistema auditivo não funciona. Está lá, né? Então, os espíritos falam, é o espírito que está consciente, é o espírito que vê. É o espírito que está presente ali, estado de coma. Às vezes, as brincadeiras de médicos, as brincadeiras dos visitantes para alguém que está em estado de coma, pode ser extremamente danoso, porque ele está ouvindo tudo, está sentindo tudo, está percebendo tudo. Ele está ali do lado do corpo dele, pode estar, né? Ele pode também estar num outro lugar, mas muito provavelmente ele está ali perto do corpo, consciente, como espírito, ainda que o corpo esteja inconsciente. Oi, Kátia. Pergunta, Luiz. Pois não. Quando no momento de uma cirurgia, né, e nós estamos anestesiados e algumas pessoas comentam, né, o que o médico fez, o que conversaram durante a cirurgia, a gente diz que essa pessoa está no estado de catalepsia porque a pessoa está anestesiada. Digamos, artificialmente foi levado para essa situação, seja coma induzido, seja uma anestesia para uma cirurgia, porque quando o corpo não é letárgico e nem é catalepsia, é uma outra situação. Quando o corpo, nós estudamos isso, né, um pouquinho mais para trás, quando o corpo está assim, até usou a palavra que eu não me lembro agora, mas é quando ele entra nesse torpor, né? O corpo entra nesse torpor, é o suficiente para libertar o espírito, para que ele tenha contato com o mundo espiritual, com a sala, enfim, ele entra para um estado de consciência espiritual, sabe? Não desligado do corpo, mas emancipado do corpo.
Ele está libertado parcialmente para poder ter essa experiência. É um sono induzido, né? Então, você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Põe tudo num balaio só, tudo isso. Sono, torpor, letargia, catalepsia, coma, tudo isso aí assim, são oportunidades para que o espírito se emancipe, se liberte temporariamente, para que tenha uma outra experiência. Lembrando que o espírito não para. O espírito está em atividade sempre. O corpo para, mas o espírito não. Ok, obrigada. E agora, quando o caso... Vai dar para ver um pouquinho mais para frente. E aí a Fernanda vai, quem sabe... Já está dando para desenhar aí, né, Fernanda, a resposta para você. Mas mais para frente vai dar para Já sim. falar um pouquinho mais a respeito, né? Uhum. Agora, Kardec falou, e por que não pode se comunicar? Dá a impressão que Kardec está se fazendo de bobo, né? Porque está na cara. O estado do corpo se opõe a isso. O estado do corpo, como o corpo está, ele não permite. É um carro quebrado, parado, por falta de combustível. Ele está ali, não tem como se mexer, não tem como. O motorista tenta dar partida, tenta sair. Não tem jeito. O carro está parado. Enquanto não consertar o carro, não trazer ele para promover ação, né, ou para ser conduzido a alguma ação, vai ficar naquele estado. E, portanto, não dá para se comunicar. Esse estado particular dos órgãos vos dá prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando e o espírito continua a agir. Então, o espírito não para. Mas se não tem um corpo para que ele possa atuar, o corpo não vai se mexer, não vai falar, não vai fazer nada. Alguém abriu o microfone? Abri. Eu tenho uma experiência... posso falar, não é? Claro que sim, Marileide. Eu tenho uma experiência que eu fiz uma cirurgia há alguns anos. Meu marido ainda era vivo e eu tive uma hemorragia interna. E todos achavam ali que eu ia morrer, né? Eu ia morrer. E eu lembro perfeitamente que eu estava deitada, né? Eu estava na hora da cirurgia. Eu estava deitada e via um senhor na cabeceira da minha cama, um senhor de barba, bigode. Era uma pessoa, um senhor. E quando eu voltei da cirurgia, aí meu marido conversando disse, olha, você morreu e voltou. Eu sorri, né? Eu disse, agora uma coisa me deixou intrigada. Quem era aquele médico que estava sem máscara, sem gorro, sem nada na sala de cirurgia? Ele disse, que médico? Eu digo, um de barba, de bigode. Ele disse, não tinha ninguém de barba e bigode na sala de cirurgia, e sem gorro e sem máscara, como assim? Como meu marido acreditava no espiritismo, ele disse, agora entendi. Deve ser meu companheiro de cirurgias. E realmente eu vi nitidamente um homem na cabeceira, assim, nos meus pés, de barba, bigode, sorrindo para mim. E quando voltei, meu marido disse que eu tinha morrido e voltei. Essa experiência eu passei. Já faz mais de 20 anos. É interessante, tá vendo? Você teve o seu espírito emancipado durante algum tempo, né? E nesse tempo você pôde observar o plano espiritual, né? O espírito se fez presente na sua percepção, você viu, né? Eu sinceramente, eu não vejo nada de anormal nisso aí. Hoje, talvez lá no passado você tivesse, né? Ficasse essa pulga atrás da orelha aí, né? Ficou sim, Mas muito. hoje você percebe como pode ser comum isso aí. Isso não é bem, o que eu vou contar não é bem a mesma história, mas está dentro dos sonhos, está dentro de liberar o espírito, né? Emancipar ele e tudo. Isso quem contou para mim foi o meu genro. Ele estava num hotel com a minha esposa e minha neta. A minha esposa e minha neta estavam no mesmo quarto e ele num outro quarto. De repente, ele começou a escutar risos. Aquilo era
3 horas da manhã, 4 horas, era no meio da madrugada. Conversa. Aí ele foi e abriu um pouco, né, entreabriu a porta e viu as duas dormindo e riam. Riam o tempo todo, riam. Ele falou, para mim, foi a coisa mais bizarra que eu vi na minha vida, né? Ele não acredita nada disso, tanto que a gente nem comentou. Mas para mim é muito claro, elas estavam tendo uma experiência espiritual juntos, né? Estavam, sei lá, conversando, ou vendo alguém, ou escutando alguma coisa que foi muito engraçado, ou vendo uma situação, e refletiu no corpo, né? Ou transmitiu tudo isso para o corpo, e o corpo estava em condições de rir, como tem gente que fala de noite, né? Tudo isso. Então, riam simplesmente isso. Então, para mim, é perfeitamente normal isso. Mas para ele foi... Hoje ele conta ainda isso com que é a coisa mais surpreendente que ele já viu na vida dele. 2 pessoas dormindo e rindo, como se estivessem compartilhando um sonho. Que, na verdade, era, né? Mas... Né? Então, quando a gente emancipa, né? Seja qual for o tipo o motivo, né? A gente acaba tendo experiências realmente interessantes aí no mundo espiritual, né? Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Essa aí, aqui nós estamos enquadrando Lázaro, tá? Então a pessoa o espírito tá assim, separado. Olha quando ele fala inteiramente, mas ele está separado, tá? Ele não está desligado, assim, não houve uma morte. E olha o que os espíritos falam. Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. Por mais baixas as funções, o nível mais baixo ainda está funcionando, tá? A vitalidade, sim. Quem consegue dominar isso são aqueles faquires, né? Aquelas pessoas da Índia que fazem meditação profunda, esse tipo de coisa, faz baixar o nível de funcionamento do organismo ao mínimo, né? Então, é mais ou menos isso. Só que um é deliberado e o outro, por algum motivo, não é deliberado, acontece, né? A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue, percebe? Então, isso aqui está explicando a pergunta de Kardec. Não houve desencarne, houve essa separação, essa emancipação quase que total, mas está por um fio, né? Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Aí morreu, aí desencarnou. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Então, mais um pouquinho para frente, vamos ver como é que isso pode ser. Espera aí, mas o que acontece, então, que consegue trazer uma pessoa, entre aspas, à vida? A questão 424. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, ou seja, não foi tarde demais, tá? Renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Então, não teve ajuda, mas apareceu ajuda. Se não tivesse essa ajuda, a pessoa morreria, desencarnaria, né? Os espíritos falam, sim, sem dúvida. E disso tendes prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Então, é dar aquele empurrãozinho. Pois não, Fernanda? Então, eu acho que essa parte explica bem essa questão de Lázaro, né? Porque se ele estava nesse estado de letargia, o fluido, o perispírito, no caso, né? Ele ainda está ligado ao corpo, né? E aí, no exemplo de Jesus, ele pode ter dado um passe para voltar ele à vida, né? Eu entendi assim.
Não, exatamente. Você usou a palavra perispírito isolado. Então, perispírito mais o espírito, né? Uhum, Se dissociam, é o desencarnado, vamos chamar assim, ou o encarnado, não importa, mas essa uhum, condição existe. Agora, entre corpo e o espírito, né? Falando que o espírito é essa dualidade aí que eu falei, né? Perispírito mais uhum. a alma, né? E aí, estava por um fio, exatamente. Ele estava no estado letárgico, estava lá, e Jesus, conhecedor disso, desse magnetismo, Uhum, deu esse passe, o agiu com a vontade, né? Porque isso ele tinha, não precisava nem impor as mãos, tanto que ele sim. falava, vai na sua casa que o seu servo já está curado, quando ele falou para o centurião, né? Então, não Uhum, precisava estar lá presente. Então, mas ele, ali pela vontade dele, ele magnetizou, ele deu essa recarga, né? Vamos chamar assim, entre aspas, fluídica, ou magnética, e aí Lázaro estava pronto, voltou novamente à vida. Porque Jesus chegou a tempo. Então, esses cuidados dispensados a tempo, que Kardec fez. uhum. Tá? Então, ele fez e que os espíritos falam, né? Certo. Então, é isso aí. Essa é acho que agora eu completei, né? Eu não devo Sim. mais nada, Obrigada. né? Tem um comentário de Kardec. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento. Então, é mais ou menos que nem o sono mesmo. No sono também perde um pouco a sensibilidade. Só que no sono, a gente está mais suscetível a despertar rapidamente, né? Qualquer que seja um ruído ou uma ameaça, né? Um risco para o corpo, volta imediatamente. Então, é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Então, naquele momento que Kardec escreveu isso, não tinha explicação, né? Elas diferem entre si, letargia e catalepsia, em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Então, essa pessoa que dá esse passe, que faz isso, ela pode auxiliar no recobrar a consciência, né? E é interessante que ele explica que um é total e outro é parcial, né? Mas de um jeito ou de outro, é a perda momentânea do corpo, da sensibilidade, do movimento, né? Do domínio do corpo. Perguntas? Agora é a hora das perguntas, né? Muito bem. Bonito ver os rostos, então os nomes. Só eu que me mexo aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Oi, Carol. Então, hoje não. Só ouvindo. É um assunto interessante esse, porque tanto um quanto o outro, porque ele está dividido em dois, né? São dois itens, mas ele tem a ver com o mesmo princípio, que é essa emancipação, né, da alma. Então, e é bonito de ver, de perceber que a gente está vivendo sempre, encarnado, desencarnado, consciente, inconsciente. Mas a Carolina... Oi, Dani. Desculpa. Não, me surgiu uma... Só um pouquinho, Carolina, desculpa. só um momentinho. Uma coisa me surgiu agora e eu vou assim que eu puder, eu vou falar com uma médica amiga para perguntar como é que a medicina, como é que a ciência médica vê a letargia e a catalepsia. Interessante olha só como é que são as coisas, né?
Já não é a primeira vez, nem a segunda que eu estudei isso aí, mas hoje, estudando isso de novo, é que me veio essa ideia de saber também o que a ciência, né? A ciência médica vê o letárgico, né? Eu vou perguntar, depois eu falo para vocês, ok? Ou ainda a gente pode fazer uma pesquisa junto aí, né? Não, já foi respondido aí, né, Kátia, sobre os irmãos Wright. Carolina Shank, você pode falar? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, eu só queria dividir uma experiência que eu tive, porque, bom, experiência com sonhos todos temos, né? Volta e meia. Mas essa foi muito curiosa para mim, porque e foi uma coisa até meio que vergonhosa, para te falar a verdade. Eu moro numa casa de 2 andares e volta e meia as crianças, né, entram aqui, acordam à noite e pegam aqui o nosso espaço. Então, às vezes, meu marido vai lá para cima ou eu vou lá para cima, porque tem um quarto extra lá em cima. E nesse dia eu resolvi ir. E chegando lá em cima, eu não estou acostumada a usar muito a parte de cima da casa e fui usar o quarto, né? E, e eu pensei, ai, essa parte de cima da casa é tão escura e fiquei com medo, né? Fiquei com aquele medo bobo. E aí eu pensei, ah, não, eu não vou conseguir dormir com o abajur apagado, né? Vou deixar o abajur aceso. E aí caí no sono. E aí o que eu lembro é de estar acordada não digo, mas eu sabia, né, que eu estava dormindo, e eu via esses 2 espíritos, bons espíritos, né, eles usavam branco e tudo mais, e, e comentando sobre mim e falando aí, ela não conseguiu apagar a luz, ficou com medo, né, assim, e eu, lógico, depois acordei no dia seguinte me sentindo ridícula, né, é, e aí pensando, ai, gente, que falta de fé, né, podia ter feito uma oração e ido dormir tranquilamente, mas na besteira a gente, né, acaba se deixando levar pelo medo. E eu achei, assim, curioso, porque eu ouvi o comentário, né, foi tipo um puxão de orelha, né? E depois eu fiquei pensando, poxa, mas eles não sabiam que eu estava ali. Eu consegui prestar atenção, consegui ouvir e soube o que estava acontecendo, né? Aí aquilo ficou meio que na minha cabeça e eu achei curioso. Não sei se alguém pode fazer algum comentário. Mas é Eu isso. pensaria o seguinte, sabe? Talvez eles soubessem, com certeza, se são realmente tão esclarecidos assim, apesar de indiscretos, né? Eles fizeram comentário como assim, para que marcassem você que não tem nada demais, que existem espíritos, tem todo tipo de espírito, enfim, uma experiência mediúnica, né? Então, podia ser isso aí também. Agora, quanto a esse medo de apagar a luz, poxa, isso todo mundo foi educado assim praticamente, né? É o bicho-papão, né? Nana Neném, né? Que a cuca vem pegar, tudo. A gente tem isso desde isso está marcado na gente. Então, eu acho Nunca que foi muito bem esclarecido, né, no passado. Acho que hoje a gente despertou um pouquinho mais. A gente vai criar nossos filhos diferentes. exato, exato. Então, acho que pode ser assim, um aprendizado, tanta coisa que pode ser, né? É difícil dizer. Tinha que chamar os 2 espíritos e falar, escuta, o que você Eu acredita? vou. Com a sua indiscrição, né? Ainda falar assim para eles, né? É verdade. É, Bom, obrigada. não agradeça, não. Nós estamos aí, eu estou vendo que tem pouca mãozinha levantada, ou nenhuma, né? Mas, se ninguém tiver mais nenhuma, a gente vai ler uma carta muito bonita. Opa, a Inês. Pode falar, Inês. Foi rápido. Eu estava aqui procurando, tem um livro de Cora Coralina, eu não achei,
que ela conta um causo, né? Que ela contava os causos lá de Goiás Velho, e ela conta a história de um senhor que morava na cidade, a cidade pequenininha, então todo mundo conhecia todo mundo, e que esse senhor ele morreu e velaram o corpo a noite inteira, igual cidadezinha de interior, e quando estavam levando o caixão para o cemitério, eu não me lembro bem, ou tropeçaram, ou fizeram alguma coisa, que eu só sei que esse caixão caiu e o defunto levantou andando. E aí depois foi descoberto que ele estava sob o efeito de catalepsia. Então, assim, ele teve a sorte de acontecer isso e ele acordar. Aí depois disso eu fui ver, né, assim, porque às vezes aquelas jornal horrível lá do Brasil, às vezes você vê que essa cova foi aberta e o caixão estava, né, parece que a pessoa estava se debatendo e tentando sair. Eu fui procurar esses casos de catalepsia e latergia. Então, eles contam que na antiguidade os reis pediam para que colocassem uma arma ou veneno junto com eles dentro do caixão. Caso eles despertassem da morte, eles teriam como se matar ali dentro da própria cova. Então, isso já é uma coisa, desde Lázaro, provavelmente desde antes disso, né? Muita gente provavelmente foi enterrada viva, infelizmente, porque os sinais vitais, eles, até para a medicina de hoje, né? Quando não tem aquele medidor, eles já dão a gente por morto, então tem muita gente que vai e volta. Mas, e também eu tenho o meu sobrinho Gustavo, ele passa por vários estágios catalépticos durante o dia. E o que o médico falou, eles não usam, né, o termo espírito ou perispírito, mas eles disseram para minha irmã que ele sai totalmente. Ele deixa o corpo e depois volta. Então, assim, mas ele fica naquele catalepsismo que ele só fica catatônico, ele não, né, se desfalece, ele fica ali, mas a minha irmã vê que ele fica totalmente sem reação, pode fazer o que quiser, que ele não está ali. Então, assim, é bem interessante. Uma das respostas dos espíritos fala isso é tão comum, né? Que ele fala é tão comum. Então, você está ilustrando isso, né? E realmente é bastante comum. Eu vi outro dia uma entrevista de um padre e ele falava, lembro por que eu estava assistindo, assim, tudo, e ele falou o seguinte: ele já tinha tido até depressão, tudo, e foi assim ele foi bastante honesto. E aí perguntaram, a entrevistadora falou assim: você tem medo de morrer? Ele falou: eu não tenho muito medo de morrer, mas eu tenho medo de ser enterrado vivo. Então, tanto que eu pedi, já deixei orientado, que eu quero ser enterrado com, não sei se 2 ou 3 celulares, né, carregados assim, para poder me comunicar no caso de, então, um lugar assim, um lugar ao alcance da minha mão, tal. Então, cada um tem a sua. Essa opção aí do celular foi ótima, né? Antigamente eles não tinham como. Quando estudei, que eu procurei isso, eu pensei, gente, eu quero autópsia, eu quero vão fazer uma autópsia em mim, que ou eu vou morrer lá dentro da cova, ou eles estiverem me abrindo, entendeu? Mas agora eu gostei da opção do celular, bem melhor. Tá aí a sugestão, né? Vamos ler a nossa carta? Vocês vão ver que carta bonita que a gente que vai ter aqui. É interessante a gente falar esse termo, né? Morrer vivo, né? Morrer vivo. Pois é, tanta coisa para pensar. Deixa eu achar a carta aqui, que ela é muito, muito bonita. Ok, está aqui a carta, foi encontrada. Essa carta foi escrita no dia 7 de setembro, né? E o espírito não se identificou, e, como sempre, são cartas que são médiuns dos 2 grupos, né? Que continuam em casa, e isso acontece normalmente, continuam em casa, que eu digo assim, se preparando, né? Já que, pelo menos por agora, não temos aquelas reuniões mediúnicas, né? Presenciais. Então, se prepara normalmente depois de uma leitura evangélica, de uma prece e tal, e fica à disposição dos amigos espirituais, sempre num determinado dia da semana, num determinado horário. É um exercício, né? E é o que é feito.
E aí vem umas cartas. E essa aí foi do dia 7 de setembro, faz o quê? 2 semanas atrás, né? E o título é Tempo de Desapegar, Servir e Recomeçar. Interessante que no dia 7 de setembro, ele escreveu uma carta, esse espírito, né? Homem e mulher, escreveu com vistas para a mudança de estação. Então, olha só, a mudança para a nova estação se aproxima. E com ela devemos refletir na pergunta do apóstolo a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Muitas vezes nos colocamos na posição de questionadores da providência divina, sem refletir, ver e escutar os sinais que a vida nos proporciona diariamente para servir e recomeçar. Então, vocês vão percebendo que essa é uma carta que está levantando a nossa moral, que está nos ajudando a encarar a vida de forma assim positiva, otimista, né? Porque a ajuda está presente o tempo todo. Então, muitas vezes a gente questiona a providência, né? Ainda bem que está nas mãos de Deus, porque se estivesse na nossa seria extremamente unilateral, né? A gente queria que fosse tudo para a gente e nada para os outros, né? Bem sabes que a natureza ensina. Estamos chegando em um novo ciclo de renovação. E como ela é bela, e como é bela a providência divina. Para alguns, chegará a primavera, a enfeitar com suas flores os campos e perfumar os bosques. Para outros, o outono, com sua beleza a encantar. Hoje, dia 21 de setembro, inicia a primavera lá no Brasil. E aqui começa o outono, né? Como então aproveitar esse momento tão distinto para colocar-nos à disposição do mestre amigo em servir e amar? Para uns, em seus jardins, irão brotar cores e esperanças, enchendo de beleza os olhos de quem sabe apreciar. O desabrochar das flores é natural para cada uma delas. Faz parte, porém, ele só acontece em perfeição quando esta se prepara, angariando e aproveitando os recursos que lhes foram oferecidos durante seu período de crescimento. Então, como plantas, nós temos que nos preparar para que quando chegar o momento certo, a gente floresça, né? Desabrochar significa abrir-se ao novo. E quando dispomos-nos a fazer o mesmo em nossas vidas, infinitas possibilidades de felicidade nos cercam. Olha que coisa, se a gente não experimenta, se a gente não está aberto para o novo, a gente pode estar perdendo oportunidades fantásticas, né? Refiro-me também a abrir não apenas os olhos físicos, mas também os da alma. Então, é lembrar que nós somos espíritos. Aprenda algo novo, arrisque-se a fazer algo que nunca fez. Aproveite as cores e os perfumes das oportunidades oferecidas pelo Criador do mundo e da vida, que te oferece a cada amanhecer. Sirva aonde estiver e coloca-te a dispor do bem. Melhor alimento não há para aqueles que buscam o bem caminhar. Para outras, porém, é chegado o outono, uma fase onde as folhas modificam suas cores e, pouco a pouco, desapegam-se delas, enfeitando e colorindo de forma peculiar os cenários a nos encantar. Lembrar, eu ver aqui o outono aqui nos Estados Unidos é coisa fantástica, coisa linda, ver as folhas mudando de cor antes de caírem, né? A temperatura também modifica a necessidade de abrigo, mas o sol ali está para aquecer e acalentar. Ninguém fica órfão do sol, né? Proponho-te a fazer o mesmo. Desapegue do que não te faz mais feliz, seja sentimentos, pensamento. Liberte-se dessa roupagem que muitas vezes nem lhe serve mais. Aquelas ideias, né, que a gente tem, apegado àqueles eventos que aconteceram há 30 anos atrás. Então, vamos abrir mão disso. E aquece o seu coração com o sopro renovador da vida que lhe convida a preparar-te para o novo trajeto a trilhar. Não te aflijas o coração.
Faz parte da vida desapegar. Quem não desapega não se liberta e nunca estará aberto e pronto para um novo despertar. Agradece ao Pai de infinita bondade por esse momento de recomeçar. E jamais te esqueças, de onde quer que estejas, coloca-te à disposição de auxiliar a quem na sua vida encontrar. Esse até rimou, né? Recorda-te que caso a aflição, ou a dor, ou o medo, ou o cansaço vierem te visitar, jamais estará só. Basta olhar para o alto que ele estará lá, para te mostrar que o ciclo da vida jamais irá cessar. Coragem sempre no teu caminhar. Então, eu te pergunto, em qual estação irás entrar? Prepara-te e aproveites cada passo do teu caminhar, porque em qualquer uma delas será para o teu melhor despertar. Bonito, né? Ele até rimou aí a carta. E você escolheu essa carta hoje de propósito pela mudança de estação? Porque ela está bem encaixadinha. Porque bem poética mesmo, bem bonita. As cartas, elas são assim, elas vêm praticamente 2 por semana, né? Depende do médium, às vezes até mais, e a gente busca associar com alguma coisa que tem a ver com o assunto que nós estamos tratando, né? Ou então, nesse caso, com a estação. Então, a gente está sempre procurando para ilustrar um pouco, E é bonito, né? São cartas bonitas, às vezes algumas muito tristes, mas ainda assim bonitas. Elas nos dão, assim, E a mudança de estação, para a gente, é tão corriqueira, né? É tão comum, faz parte tanto que a gente não para pensar nessa transformação, né? A transformação que é do planeta, da natureza e dentro da gente mesmo. Esse espírito, apesar de ser anônimo, a gente nota uma semelhança nas cartas que provavelmente vêm deles, que tem um pouco desse lado poético e também da associação com a natureza. Está sempre falando da natureza. Então vieram 2 cartas muito próximas assim nesse assunto, mas essa é a que mais fala ligando à estação, ao desapego, colocando as folhas como, sabe, se a árvore se desapegando das folhas. Ela não vai morrer por causa disso. E assim nós temos que entender, né? A gente não vai morrer se a gente morrer, né? O espírito está falando isso, até é esquisito, mas a gente não vai pôr tudo a perder por causa disso. É uma fase, tudo é uma fase. E quando a gente perceber um dia que nós voltamos para a pátria espiritual e não estamos levando nada, absolutamente nada de material, nada mesmo, é só experiência, é o bem que a gente fez, é a caridade, é o amor que a gente distribuiu, é a relação com as pessoas. Esse é o nosso patrimônio. É isso que nós vamos encher a malinha, né, para voltar. Uma malinha bem lembrado, assim, virtual, se podemos chamar assim, já que está na moda. Então é isso. Agora, aquele ou aquela que tiver inspirado ou com vontade de fazer uma prece. A Marileide, você ia falar alguma coisa, Marileide? Você tinha aberto o microfone e eu... Assim, rapidamente, eu somente respondendo a Kátia. Kátia, como eu venho do Nordeste, que lá só tem duas mudanças, tem quintura e mormaço. Você não tem outra lá no Nordeste. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fico simplesmente encantada com essa mudança. Eu curto assim intensamente essas mudanças. Não curto muito verão, porque já estou acostumada demais com aquele mormaço de lá, mas esse outono é maravilhoso, a primavera é lindo, o inverno, então, dispensa comentários. Eu vou passar muito tempo para me acostumar. Só isso, observação. Eu vou fechar meu microfone e esperar alguém que vai fazer a prece. Não precisa nem pedir permissão, só falar e pronto. Eu vou fazer, Luiz.
convidar a todos, então, para podemos fechar os nossos olhos, para nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus e jamais esquecer de que no nosso caminhar Ele segue conosco. Os nossos dias, meus amigos, podem ser alegres ou tristes. Dependerá muito do que trazemos no coração. E o pensamento é o motor que irá conduzir os nossos dias, sorrindo, chorando, servindo, caminhando. Não podemos estacionar as nossas mentes, mas também as nossas mãos. Elas foram feitas para plantar, para trabalhar e principalmente para auxiliar. Servir, meus amigos, é o ensinamento principal que o Mestre Jesus nos ensinou. Quando te encontrares tristes, olhe para o lado e encontrarás um pequenino que necessita mais que vós. Jamais deixe a tristeza cobrir o vosso coração. Olhe para o alto, eleve o teu coração em uma prece sincera, porque o Pai acolherá as suas dores e lhe tragará a recompensa, o reconforto, as elucidações e, acima de tudo, a força necessária no teu caminhar. Jamais estacionem. Lembre-se sempre que para crescer é preciso desapegar. Nosso espírito, em função de todas as bagagens que carregamos, acumula muitos pesos desnecessários, pesos que nos causam feridas e que muitas vezes elas seriam facilmente cicatrizadas se apenas deixássemos ir o que não serve mais. Isso serve para tudo na nossa vida, inclusive nos nossos sentimentos, pensamentos e apegos materiais. Olhem sempre para frente. O que passou serve-nos de exemplo, mas nas nossas relações devemos caminhar, somando, auxiliando, ouvindo e amando a todos que por ela encontrar. Lembre-se sempre, o caminho do Evangelho é uma luz certa que nos guiará, sempre com o coração fortalecido nos ensinamentos de Jesus, que segue amparando a cada um de vós na sua jornada nesta encarnação. Jamais estão sós. As conexões, o estudo, o trabalho, tudo isto é necessário, mas acima de tudo é também necessário confiar e que Jesus siga convosco. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.